literária, intrínseca, subjetiva, que saiu da cabeça de Homero e Hesíodo. Esses caras que escreveram a Odisseia, a Teogonia, a Cosmogonia, saiu da cabeça deles. Show? Agora, para os pré-socráticos, que é quem vai romper com a questão mitológica, não é uma cosmogonia, é uma cosmologia. Não é mais uma narrativa, eu vou agora estudar a origem das coisas. O curioso é que, na filosofia antiga, eles saíram da cosmogonia e foi para a cosmologia. Mas e a teologia? O pessoal deixou de lado. Bora esquecer um pouco esse negócio de que Deus, né, a origem dos deuses e tal, e bora focar só na questão do cosmos. Aí, como os filósofos antigos deixou a questão da teologia de lado, ninguém pensou em uma teologia, porque se tinha uma cosmogonia e passou a ser uma cosmologia, se tinha uma teogonia, deveria ter também uma teologia. Só que os filósofos antigos, nenhum deles pensava nisso aí. Só teve uma cosmologia. Aí vem a filosofia medieval e fica 1000 anos, o tempo todo, só com a teologia, usando as ideias de Platão e Aristóteles. E esses caras vão dizer, olha, bacana as ideias aí dos filósofos antigos, pré-socráticos, em estabelecer uma arqué, a água, o fogo, o ar, os números. Legal isso aí, para questões cosmológicas. Agora, no que diz respeito à origem de tudo, eles estão equivocados. Quem deu origem a tudo foi Deus. Foi Ele quem criou tudo. Isso os filósofos medievais é que vão trabalhar. Aí vem Santo Anselmo, aí vem outros também na mesma linha de pensamento. Tomás de Aquino vai criar as 5 vias para Deus, que a gente vai trabalhar ainda na filosofia medieval. Essa filosofia medieval é a que eu menos trabalho aqui no prova. Por quê? É o que menos cai. Rarissimamente cai questões de filosofia medieval no Enem. Mas, por via das dúvidas, a gente vai trabalhar porque vai que, né? Levando em consideração o atual governo, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina. No texto anterior, temos a Anaxímenes com o ar como o elemento originário. No texto 2, temos aqui a questão medieval de Deus como criador de todas as coisas. Os dois trabalham a mesma coisa, a questão da origem, certo? Repare que os dois textos estão com essas duas questões aí em comum. Às vezes, pessoal, isso aqui, esse texto aqui e o anterior trabalha a questão comum ontológica. Nesse aqui, trabalha a questão do arqué. O que seria o arqué para Anaxímenes? O ar. O que seria para Basílio? Deus. Mas é uma questão comum que é a origem de todas as coisas. Às vezes, isso não ocorre. De dois textos se fundir em uma ideia. Às vezes, um só texto é o que vai ser cobrado como a resposta correta. Aí usa-se ali dois textos contraditórios, mas só um é que você tem que ficar atento para achar a resposta das opções lá debaixo de A a E. Show? Bom, já que chegamos a um acordo aqui, que o texto 1 e o texto 2 falam da origem das coisas, embora que para um é Deus e o outro é o A, o texto básico aqui, o enunciado, diz o seguinte: esses filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, os pré-socráticos, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, da filosofia antiga, e de Basílio, medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que... O que eles têm em comum? É isso que o enunciado está perguntando para o aluno. O que esses dois caras têm em comum? D. Oi? D. D? A D diz o seguinte: postulavam um princípio originário. Lembra que eu falei? Se você ler o texto, você já mata a questão. Questão 5, D, Martin, e ao chegar em casa,
dê uma lida e uma relida. Pessoal, eu vou repetir muito isso aqui. Leia o texto e vocês vão achar a resposta. Leia e releia. É claro que 90 questões não vai dar tempo de ficar lendo e relendo várias vezes. Então, leia com calma a primeira vez e depois leia as opções. Show? Aí, se bater uma dúvida, torna a reler o texto básico e também o enunciado. Tá ok? Mas, gente, isso aqui, ó, eu fiz isso aí. Eu tive esse trabalho. Eu peguei as questões de filosofia e sociologia de 2004 até 2018 e li as questões. Todas as respostas estavam no texto. Todas. É só ler. Praticamente te dá a resposta assim, na cara. Ei, tô aqui. É só ler o texto. É massa, velho. Uma vez eu fiz o Enem só para fazer um teste. Um rapaz que estava lá atrás de mim passou mal. Tiveram que tirar ele da sala. Não vão pro Enem com fome, pelo amor de Deus. Coma muito, não, porque senão vocês vão acabar vomitando no dia. Assim, se alimente bem, vão com calma, tranquilo. Na véspera, não peguem caderno, para não ir fazer o Enem tenso. Né, Miloca? Não peguem caderno, não peguem livro. Mas assim, dá para fazer com calma o Enem, leia o texto e vocês vão matar, ok? 7h03, tá um tempinho. Até dar umas 7h30, e aí vamos dar um intervalozinho de uns 10 minutinhos, depois a gente retorna, tá? Mas dá tempo ainda, que até às 7h30. E aí a questão de hoje é sociologia, principais autores de conceitos. Como eu falei na aula gravada sobre questões de sociologia, ela é um bebê. É a questão mais nova que é cobrada no Enem, e isso desde 2008. Então, assim, é recente, juntamente com a filosofia. Mas a diferença entre filosofia e sociologia é que essa aqui é muito recente em questões históricas. A partir do século XIX para cá é que ela veio surgir. Tem mal aí 200 anos. Já a filosofia tem 2.500 anos. Então, quais são as questões que caem no Enem de sociologia? A maioria, e eu até tenho uma aqui hoje, que é só um desenho. Às vezes é só isso que vai surgir. Um desenho lá e uma pergunta embaixo referente ao desenho. E aí você sabendo e manjando algumas questões de sociologia, é só interpretar, velho. É mais hermenêutica do que lembrar o que foi que tal filósofo disse ou sociólogo disse. Então, as questões de sociologia é mais batata ainda que de filosofia. É só você fazer uma associação básica do que é que cada sociólogo pensava na época em que ele queria propor a sua ideia. Então, o que é que cai? Isso aqui, ó, a questão de conceito, vale tanto para a filosofia quanto para a sociologia. Saber o que é ontologia. Peraí, eu sei o que é ontologia. É o estudo do ser. Aí acabou. É só questões conceituais. Lembrar o que é o conceito? O resto você sabe fazer. Você vai saber matar a questão. Assim como na filosofia, tem esse gráfico aqui que eu já passei para vocês naquela aula. Veja bem, sociologia contemporânea. Isso aqui eu confesso que eu achei um pouco estranho. Por quê? A filosofia contemporânea, ela abarca vários temas. Dentre eles, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado. Esses 3 temas aqui estão aqui dentro. Repara que a separação dos 3 aqui repete e estão emparelhados. 14% para cada um. Cultura, cidadania, política, questões éticas. Embora que as questões éticas e políticas são de questões filosóficas, mas eles vão fazer uso disso aí para estabelecer um corpo teórico. O que é um corpo teórico? Se eu tenho uma fórmula para descobrir a quantos graus centígrados ferve a água, eu tenho que ter uma fórmula para descobrir o comportamento humano. Por que é que estamos aqui de máscara como um bando de assaltantes e não de cara limpa? Tem um contexto aí, tem questões biológicas, questões de saúde pública. Nesse momento, sociólogos do mundo todo estão criando um corpo teórico
para entender o que foi que levou o mundo a chegar nesse estágio para se prevenir para as próximas gerações. Aí é que tá. Big Brother. Uma vez, por curiosidade, eu era digitador em uma loja, um amigo meu e eu puxamos um questionário para se inscrever no Big Brother. Imagina, eu, Fernando, no Big Brother. Aí as questões que a gente pegou, todas elas, gente, eram, acho que 30 questões. Perguntas que são feitas aos candidatos para participar do Big Brother. Todas elas com questões psicológicas. Se você estiver caminhando pela rua, uma das perguntas, e você encontrar uma criança com fome e um cachorrinho com a perna quebrada, qual seria a sua primeira alternativa? A. Comprar um cachorro-quente para o cachorrinho. B. Levar o menino para uma assistência social. E por aí vai. Lembra aquele teste que eu fiz de psicopatia? Para descobrir se tinha no meio de vocês algum psicopata. É basicamente isso aí. Por quê? Se levar para dentro de uma casa fechada por 3 meses pessoas com uma tendência homicida, eles nem levam. E aí um psicólogo, uma psicóloga vai fazer uma análise, né, para ver se a pessoa tem tendência a isso aí. Como é uma ciência humana, não é uma ciência exata, não dá para saber 100%, mas tem questões que é padrão. O comportamento humano ele pode ser medido com alguns testes. E é por causa de testes feitos do corpo teórico social é que esse pessoal elabora os reality show. Exemplo, foi feito um teste, e esse teste tem no YouTube, chamado teste do marshmallow. Marshmallow é um doce muito comum nos Estados Unidos. E aí chega uma tia e coloca um pires com um marshmallow em cima do pires. Aí pegou um monte de criança, um monte de menino barrigudinho, catarrento, e aí ficava uma criança por sala, tá? As demais crianças ficavam separadas em um quarto separadinho, ficava uma janela exposta na frente de uma mesa, e aí vinha uma tia psicóloga e falava assim, olha, a tia vai deixar com você esse doce aqui, esse marshmallow, tá ok? Agora, não coma até a tia voltar, mas você pode comer, é seu. Mas se você esperar até a tia voltar, quer perguntar? Não. Se você esperar até a tia voltar, você vai ganhar 2 marshmallows. Mas se você comer esse aqui, você ficará só com esse aí, tá? Tá. Aí a psicóloga deixava a criança lá, e as crianças ficavam sentadas em frente, a gente dá até dó, alguns casos que tem lá nesse teste de marshmallow. Tem lá um pirezinho branco e tem lá o tal do docinho marshmallow, um negócio branco, redondinho. Aí algumas crianças ficavam olhando para o marshmallow, não resistia, acabava e comia. Outras crianças, para tentar resistir à tentação, colocavam as mãozinhas debaixo do pé e ficavam assim, olhando para o lado, para cima. Outras levantavam da cadeira e ficavam rodando na sala. Algumas crianças conseguiram resistir e ganharam 2 marshmallows. As crianças que não resistiram e acabaram comendo, realmente ficou só com aquele lá. Depois da experiência, os psicólogos, os psiquiatras tinham acesso a uma ficha dos pais das crianças e podiam acompanhar essas crianças ao longo da vida. 10 anos depois, cada criança agora com 15 anos, 16, 18, algumas já agora com 20, foi feita uma análise das crianças que conseguiram resistir ao marshmallow e as que não conseguiram resistir. Veja bem, não é que as que comeram aquele marshmallow único que tinha ali viraram traficantes, bandidos, não. Mas por não resistir à tentação e aderiu ao impulso, a vida delas, em termos de desenvolvimento na vida, foi praticamente baixo, muito baixo. Já aquelas que conseguiram resistir à tentação de assistir uma Netflix e ir estudar, mais ou menos isso aí, na questão do marshmallow, tiveram um bom desempenho. Eram agora concursados públicos, eram agora gente que estavam em grandes faculdades, Harvard, Yale.
Enfim, esse teste foi feito com base em um corpo teórico criado pelos sociólogos. Não é uma coisa assim só feito para inglês ver. Nesse momento, sociólogos do mundo todo estão fazendo uma análise sociológica para descobrir como é que pode se prevenir para que não haja mais, não evitar que surja novas doenças, mas pelo menos evitar que o mundo todo pare por causa de um vírus. Por causa de um sociólogo, temos hoje o nosso real. Foi criado por Fernando Henrique Cardoso, juntamente com outros ministros. Então, sociologia é uma ciência que cria corpo teórico, tá? Diferente da filosofia, que faz elaborações de pensamento crítico. Seguindo aqui, principais sociólogos. E isso aqui eu quero que vocês anotem, porque cada sociólogo ele vai ter um viés, uma linha de pensamento. Se você associar o que aquele sociólogo pensa, qual é o seu pensamento, você consegue identificar qual é a ideia dele na questão que cai no Enem. Primeiro deles, Augusto Conte. A ideia do cara, a sua linha de raciocínio é o positivismo. Esse positivismo é o que ele vai pegar as ideias das ciências naturais, ou as ideias de Francis Bacon, a tal da observação, criação de hipóteses, experimentação, conclusão, e vai aplicar isso aí às ciências sociais, ou, no nosso caso, sociologia. Show? Segundo rapazinho aqui, Émile Durkheim, fato social. Analisar o que está acontecendo no mundo, o que levou A para chegar até B, o que levou tal acontecimento a ocorrer, e Durkheim vai trabalhar os fatos sociais. O que está acontecendo no mundo e o que levou para chegar até acontecer o que há. Karl Marx, esse aqui então é clássico, tudo de classe. As questões de sociologia de Karl Marx, todas trabalham só isso aqui. A questão do proletariado e a burguesia. Sempre esse cara vai trabalhar esse viés aí, a luta de classes. Sempre. Qualquer questão do Enem que cai Karl Marx vai trabalhar essa questão da luta de classes. O Capital e outras obras do cara. E por fim, Max Weber, que vai trabalhar a questão da ação social. Nota, Max Weber e Émile Durkheim. Émile Durkheim vai trabalhar o todo, o coletivo social, até chegar no indivíduo. Ele vai dizer que o comportamento social influencia o indivíduo. Exemplo, eu estava conversando com minha chegada Josi, um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werder. É um livro onde se conta a história de um rapaz desgostoso com a vida por causa de uma questão amorosa e no fim o cara dizima a própria vida. Houve um crescimento absurdo de suicídio na época em que esse livro foi publicado, século XVIII. E aí o pessoal começou a associar que se alguém está desgostoso com a vida e vê uma notícia, ou lê algum livro, ou escuta uma música que incentiva a isso aí, aquilo ali é um gatilho. Conforme eu falei com o Josi, é por isso que os jornais, você não vê muito noticiário falando de casos de suicídio. É proibido a imprensa, jornal, ficar divulgando esses casos assim. Quando morreu o Heath Ledger, que fez o Coringa, disse que foi uma overdose de remédio e tal, mas ninguém usou a palavra suicídio, por causa de questão de fato social. Porque, segundo Durkheim, um acontecimento coletivo, ele pode influenciar o indivíduo. Mas essa ideia, ela vai sofrer um revés com Max Weber. Ele vai dizer que o indivíduo, uma ação social, é que vai influenciar as massas. E faz todo sentido. Se você pegar a questão do livro O Sofrimento de Jovem Werder, e alguns casos como, na época, Marilyn Monroe, quando foi divulgado que ela cometeu suicídio, houve 300 casos de suicídio após a divulgação do suicídio dela.
Aí o comportamento de um serve como gatilho para os outros. Naquela série da Netflix, que tem aquela cena horrível Os 13 Porquês, dizem que naquela cena em que a menina entra na banheira e corta os pulsos, muita gente cometeu suicídio igual. É isso aí que esses caras vão trabalhar. Criar um corpo teórico. Gente, ó, para de divulgar esse tipo de notícia. É contraproducente para quem está sofrendo. Para quem está com deprê e vê um troço daquele, vai dar ruim. É aí que entra a importância da sociologia para trabalhar esse tipo de coisa. Para dar uma conscientização, para não cometer a besteira que aquele mané do Luiz Bach, do Jornal da Record, o cara divulgou que a filha de uma mulher tinha morrido ali em cadeia nacional ao vivo. Eu não sei se vocês viram essa notícia, o cara divulgou ao vivo. O pessoal caiu matando. Como é que o cara faz um negócio daquele? A mulher tá lá com um fone no ouvido, e aí ele, né, pergunta se podia divulgar. Não é nem questão de perguntar, a questão ética é, eu não vou falar isso, porque quando você vai dar uma notícia, olha, eu vim dizer que o seu pai, sua mãe morreu, pô, velho, na boa. Na lata, assim, a mulher desmaiou. Ao vivo. A questão da ação social e do fato social trabalha isso aí. O coletivo influencia o indivíduo, mas às vezes o efeito é o contrário. O indivíduo, o que ele faz, pode influenciar o coletivo. Show? Pode ter um intervalozinho ou pode...